Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal De Tudo Um Pouco. E deixa que um pouco de tudo eu te explico. No episódio de hoje iremos falar sobre o quientismo. A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Tem rostos e narizes bem feitos, andam nus sem cobertura alguma. O trecho foi retirado da carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500 quando os portugueses chegaram ao território brasileiro. Esse fato é historicamente conhecido como o descobrimento do Brasil. As obras desse período pertencem ao quientismo brasileiro. É uma época que não é considerada uma escola literária, porque não há de fato uma literatura do Brasil, mas manifestações literárias e artísticas escritas sobre o nosso país pelos portugueses. Esses viajantes europeus encontraram riquezas e belezas, e os escrivães relatavam tudo sobre essa nova terra misteriosa. Além disso, os jesuítas, que também vieram nas embarcações, utilizaram de métodos artísticos para catequizarem os nativos. As manifestações quientistas podem ser divididas em dois grupos, os quais se diferenciam em suas características, apesar de apresentarem traços em comum. São eles a literatura de informação e a literatura de formação ou de catequese. Logo de início, iremos falar sobre a literatura de informação. Essa fase se baseava em informações descritivas sobre o povo, a fauna e a flora das terras, escritas pelos missionários europeus. Esses escritos têm como principal característica a documentação do processo de colonização. A literatura de informação é muito importante, pois a descrição da paisagem, hábitos e costumes dos povos nativos tornou-se fonte de referência e inspiração para a produção literária posterior, que se construiu como uma literatura verdadeiramente brasileira. Temos como exemplo os escritores do romantismo, que recorreram a essas fontes para produzirem uma literatura voltada para as temáticas nacionais. Uma das principais obras desse período é a Carta de Pero Vaz de Caminha, a El Rei Dom Manuel. Nele, Vaz de Caminha se referiu ao descobrimento de uma nova terra e sobre o primeiro olhar em relação à natureza e aos nativos. Agora que entendemos o que foi a literatura de informação, iremos aprender sobre a literatura de formação ou de catequese. As obras desse período eram de cunhos pedagógicos e morais. Foram escritas pelos missionários jesuítas, pois tinham como principal missão catequizar os índios. Foram produzidos poemas, crônicas, cartas e tratados de práticas religiosas e difusão do catolicismo. Esses textos também tinham um refinamento estético. Os principais autores da literatura de catequese foram os padres Manuel da Nóbrega, Fernão Cardim e José de Anchieta.